A Revista Adventista é uma das nossas parceiras aqui do Revista e a gente poder saber um pouco mais sobre como foi pensada a matéria de capa do periódico é sempre muito bom, não é? E por isso, Leite, o Márcio Tonetti conversa com os editores da CPB sobre o destaque desse mês. No segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. A data, que entrou oficialmente para o calendário nacional em 2001, tem contribuído para a divulgação das Escrituras e para motivar reflexões, como a da matéria de capa da Revista Adventista deste mês. A edição fala sobre a diversidade de interpretações que tem surgido na atualidade e analisa como é possível entender corretamente o sentido original do texto bíblico, escrito há milênios. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, para a nossa conversa, nós temos como convidados o pastor Diogo Cavalcante, que é coordenador da editoria de livros aqui na Casa Publicadora Brasileira e também é mestrando pela USP em estudos judaicos, com ênfase na Bíblia hebraica. Participa também da nossa conversa, do nosso bate-papo, o pastor Wendel Lima, que é editor associado da Revista Adventista. Bom, gente, o título da matéria de capa desse mês é interessante. Assim quis dizer o Senhor. E eu queria começar perguntando o que isso tem a ver com todas essas correntes de interpretação das Escrituras na atualidade. E queria perguntar também de que perspectiva que esses métodos de interpretação têm enxergado o texto bíblico. Veja, nós como igreja, como povo de Deus, os cristãos, as pessoas que creem na Bíblia, entendemos a Bíblia como a palavra de Deus. Aquilo que está escrito é um assim diz o Senhor. Mas em volta de nós existem dezenas e dezenas de interpretações da Bíblia. Abordagens literárias, abordagens crítico-históricas, abordagens sociocríticas, abordagens antropológicas, pós-coloniais, gay, lésbica, feminista, mulherista, africana, asiática. Muitas abordagens que tomam um aspecto particular da realidade atual e procuram interpretar a Bíblia de acordo com essa realidade atual. E, de certa maneira, acaba distorcendo o texto bíblico. Wendel, quais são alguns dos reflexos para a vida da igreja quando se começa a absorver essas novas leituras das Escrituras? Então, eu creio que nós temos que entender o cristianismo como uma religião do livro, Nossa base é a palavra, como o Diogo colocou, e a hermenêutica tem que ver com a estrutura, com a base dessa construção. Então, se isso não está bem fundamentado nas Escrituras, toda essa casa corre risco de desmoronar. Então, quando nós temos essas várias interpretações, a gente vai ter uma fragmentação, não vamos ter uma unidade da igreja, vamos ter um estilo de vida bem difuso, vamos ter várias interpretações sobre o que é missão, ou talvez nem ter mais um impulso ou um ímpeto para se realizar a missão, diante de tantas incertezas, já que uma característica de muitas dessas hermenêuticas é a suspeita. Então, quando você não tem muita certeza ou nenhuma certeza você pode colocar sobre o texto bíblico, fica difícil você avançar, você ter um objetivo, uma meta como igreja, como povo de Deus. Então, eu creio que os principais efeitos seriam esses. Agora, como é que a gente pode fazer uma interpretação equilibrada, segura da Bíblia, Há alguma receita, algum método, alguma chave que a gente pode usar? Nós adotamos o método gramático histórico, que, como o próprio nome diz, nós aceitamos aquilo que o texto afirma e que aquele texto é historicamente confiável. Então, estudamos o texto, os aspectos literário, gramatical, sintático, que tem a ver com o sentido das palavras e a relação entre elas, morfológico, aquilo que é substantivo, adjetivo, encaixamos as coisas nos seus devidos lugares e nós analisamos também o contexto histórico, o contexto em que aquele texto foi escrito, mas acima de tudo, além de todo esse aspecto técnico, a questão espiritual, a dependência do Espírito Santo, a sinceridade do intérprete e, acima de tudo, a busca de um método que brote da Bíblia, a Bíblia como sua própria intérprete. Agora, você inclusive chega a afirmar, a mencionar na matéria a questão de Jesus como o intérprete modelo, Que lições que a gente pode extrair a partir do método que Jesus usou de interpretação das Escrituras, Bem, ali em Lucas 24, verso 27, o Jesus ressurreto chega para os discípulos de Emaús, que estão caminhando ali, 2 que eram anônimos até o momento, e ele, em vez de se mostrar ressuscitado,
ele vai e fala da Bíblia. Ele mostra como o Messias deveria ser, com base na Bíblia, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Ele explicou o que seria o Messias. E isso nos dá uma grande lição. Primeiro, ele confiava na Bíblia como documento final, de apelação final. Em segundo lugar, ele comparou texto com texto. E, acima de tudo, ele apresentou Cristo, a esperança messiânica, como a linha mestra, como se fosse a coluna vertebral da Bíblia. E esse é um ponto fundamental. Cristo no centro da palavra de Deus. Sim. Wendel, a Igreja Adventista defende o conceito da Bíblia como a sua própria intérprete, né? O que isso quer dizer? Como o Diogo colocou, a gente não desconsidera todos esses fatores externos à produção da própria Bíblia, os fatores históricos, culturais, que estão relacionados à sua concepção, à sua formação. Mas o que nós entendemos é que nessa ação divino-humana que a Bíblia representa entre o profeta e a ação do Espírito Santo, a vontade de Deus prevaleceu e estabeleceu uma lógica que liga e que dá toda uma unidade às Escrituras. Então, toda vez que a gente se depara com um texto mais complicado, mais obscuro, a gente tem que ir para um texto paralelo mais simples de se entender. A gente nunca pode elaborar uma doutrina, um ponto de vista a partir de um ou poucos textos. A gente tem que entender isso na totalidade das Escrituras. A gente pode olhar as Escrituras como uma grande internet, vamos dizer assim, que a gente tem vários hiperlinks, em que a gente vê grandes referências do Novo Testamento, dos Evangelhos em relação ao Antigo Testamento. Apocalipse faz referência a inúmeros fatos ocorridos antes na história do povo de Deus, e assim a gente vai vendo as coisas se complementando e se conectando. Então, eu acho que o grande desafio hoje do leitor moderno das Escrituras é entender essa lógica que permeia a Bíblia nas suas várias temáticas, nas suas várias exposições. Para isso, é preciso que a gente aceite ela como um livro revelado. Toda ela, né? Toda ela. Sim. E que a gente realmente pesquise e examine as Escrituras para entender como que esses profetas ecoaram um pensamento um do outro, se conectaram e ampliaram o que o outro disse. Bem, vocês mencionaram que a maioria desses métodos de interpretação da Bíblia é concebido a partir de uma perspectiva questionadora, né? De colocar em dúvida o texto sagrado, né? De questionar a autoridade da Bíblia. O que vocês acham que pode ser feito para que a autoridade das Escrituras seja mantida? Veja que isso não é uma questão que uma igreja vai impor ou que um líder possa impor. Eu acredito que isso deve partir de cada pessoa. Se a religião não funciona no lar, se a leitura da Bíblia não funciona no lar, ela não vai funcionar na igreja. Não vai funcionar na missão. Então precisamos estudar pessoalmente a Bíblia em oração. Precisamos transmitir esse legado às nossas crianças. Precisamos tornar o estudo da Bíblia central na igreja, não como uma parte lateral, uma parte periférica. Precisamos resgatar, então, de forma muito geral, no púlpito, fazer de tudo para que o estudo da Bíblia se torne realmente a base. Claro. Não um estudo racionalista, né, mas um estudo espiritual, fundamentado e baseado na oração. Eu acredito que é uma resposta simples, mas a gente deveria praticar mais isso. Eu creio que está em falta essa questão. O que você acrescentaria, Eu creio que a Bíblia é um livro de verdades, né? E se essas verdades elas não são praticadas, experimentadas, elas podem se tornar mentiras individuais para nós. Então, o grande desafio do leitor da Bíblia não é só um conhecimento teórico sobre ela, mas ele ser desafiado e impulsionado a aplicá-la e ver que realmente ela responde aos seus maiores anseios, que ela é a melhor explicação da realidade e que ela tem a melhor proposta de vida. Toda vez que a gente olha para a cultura ocidental, especialmente, que foi muito influenciada pelo cristianismo, a gente vê um mau uso da Bíblia e um bom uso da Bíblia. Mas toda vez que ela foi corretamente interpretada e aplicada, isso representou bênção para a humanidade, para a sociedade, para as famílias. Então, aqui fica o desafio de nós, individualmente e coletivamente, também experimentarmos as Escrituras, né, na nossa caminhada. Bem, pastor Wendel, pastor Diogo, muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui. E como esse é o nosso último programa, né, de 2017, a gente deseja para você, para sua família, boas festas, enfim, um 2018 aí cheio de paz, alegria, enfim, felicidade para todos vocês. A gente espera reencontrá-los no próximo ano. Até lá.